Sem fio tá onde? Obrigado. Bom dia. Eu quero agradecer. Ontem foi um dia tão especial. Eu vi tantos jovens aqui e eu fiquei realmente maravilhado que Deus trouxe novas pessoas para o louvor, né? Que eu fiquei até falei, nem sabia que a pessoa tocava, às vezes está tocando aqui em cima. Um pregador novo, pregador meio estranho, mas foi uma benção. Levantou uns guerreiros, né, Gustavo? Teve até um menininho aqui que torcia para o Corinthians, agora está torcendo para o Fluminense. Rapaz, cara, isso é um milagre, né? Mas foi muito bom. Eu quero agradecer a todos que participaram, vocês que estão aqui. Hoje a gente está recebendo o pessoal da construção aqui, né? Eu vou pedir para as crianças saírem, né? Aí a gente... Peraí, tem um aviso aqui, peraí. Ah, vai ter um momento missionário? Ah, tá bom, vai ter um momento missionário depois que as crianças saírem, depois a gente dá início ao culto. Quem que vai fazer o momento missionário? É o Alessandro? Pode vir. Nós temos missionários no campo, nós temos um trabalho do casal Daniel e Patrícia, que estão em Moçambique, e outros também, mas o Alessandro vai falar com vocês aí. Obrigado. Bom dia, igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês, os visitantes sejam bem-vindos em nome de Jesus. Rapidamente, para quem não nos conhece, somos a Igreja Aliança Cristã Missionária aqui de Taubaté. Como o pastor já mencionou, realmente temos missionários no campo. Vou ser breve, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero fazer algo que não é costume da igreja, mas quem esteve presente aqui no culto passado, quem participou do culto aqui, podemos ver e ser agraciados, né, pastor, pela presença da Jaqueline e do Romário, que são missionários que fazem parte da aliança. Eles têm décadas de trabalho em missões na Índia e em vários lugares, tá? Deus tem abençoado muito esse casal, ainda que eles tenham dificuldades e lutas. E eu quero aproveitar, irmãos, e iniciar esse momento missionário com essa imagem maravilhosa, né, de várias fotos de um outro casal que está em Moçambique. Para quem não conhece, Patrícia e Daniel, da ação de nossa igreja, sustentado pela nossa igreja, e que alegria poder ver quando há batismo, né? O batismo, o que é o batismo? É a prova aqui nessa terra de que as pessoas testemunham sua fé em Cristo, morrendo para o mundo e nascendo para uma nova vida. Eu quero, igreja, aproveitar. Rafaela, passa para mim o próximo slide, por favor. Para quem não sabia, irmãos, a nossa irmã Jaqueline, esposa do Romário, que esteve aqui semana passada, além de servir ao Senhor com sua vida, né, com seu esposo, com sua família, também sentiu de Deus escrever alguns livros, tá? São 3 livros infantis, maravilhosos, bem didáticos, e nós temos um objetivo para abençoar este casal. Estes livros estarão hoje, sendo oferecidos aqui fora, à venda, pelo valor de R$5 para ajudar este casal. Eles estão conosco aqui, né? Estão em Taubaté, estão aqui no Brasil, mas são pessoas dedicadas ao Evangelho de Jesus. São pessoas que se entregam literalmente para a palavra de Deus. Esse primeiro livro que está postando para vocês, tá? É o Joio e o Trigo. Pode pôr o próximo para mim, Rafa, por favor. O segundo livro é A Ovelha Perdida. E o terceiro livro, gente, que é um livro maravilhoso, é A Moeda Perdida, tá? São esses 3 livros infantis que nós temos aqui. Fiquem à vontade, se quiser presentear alguém. Para as crianças, ele é um livro maravilhoso. E o último, puder passar, Rafa, por favor, já é aqui um livro escrito pelo casal Romário, tá? E a Jaqueline, em que eles expressam suas experiências no campo missionário. O nome do livro é Realidade Missionária. A palavra missionária às vezes atrai pessoas porque parece ser muito bonito, muito legal. É um chamado de Deus, irmão, mas é um trabalho árduo. Eles trabalham em locais em que a cultura é diferente, a língua é diferente, mas Deus tem honrado os seus servos em nome de Jesus. Eu quero agradecer, pastor, esse momento, tá? Vamos tomar muito tempo de vocês, mas a Serena estará lá fora com os irmãos, e posteriormente, se alguém precisar, nos procure a Serena, alguém da diaconia, a gente orienta com relação à aquisição dos livros. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pastor, obrigado. Amém. Provavelmente no fim do ano a gente vai receber 2 meninos de Moçambique aqui na igreja. Eles vão
Até tá, se você quiser abrir a sua casa, vai receber ele uns dias. A gente vai fazer uma programação, tá? Eles vão ficar inicialmente na minha casa, residindo lá. Por um mês só. Eles estão fazendo um trabalho de preparação na Jocum, né, lá em Boa Vista. E aí eles vão entrar de férias, e como eles não podem ir para Moçambique para depois voltar, eles vão vir para cá, né? Deus nos deu o privilégio de recebê-los aqui. Eles estão sendo preparados para auxiliar a Patrícia e o Daniel, né? São 2 vocacionados de Moçambique, dessa igreja nova, né? Dessas igrejas, são 3 igrejas. Nossa, a gente fica tão maravilhado, né? Mas voltando, a gente vai hoje falar sobre uma coisa interessante, tá? Quando começou a construção aqui, ia começar, nós fomos conversar com o seu Ronaldo lá na empresa dele, e aí ficou aquela expectativa, começa, não começa. Aí o Jorge falou assim: Manuel, vocês sabem o Jorge, vocês conhecem o Jorge, né? Manuel, tem que falar com você uma coisa séria. O que é? Nós temos que começar lá, vamos ter que fazer o fundamento. Eu falei: Jorge, mas esse fundamento é tranquilo, isso aí é coisa... Eu falei: não, a gente vai cavar lá, não sei se são 15 metros, Jorge, não sei quantos metros que for. Aí o Jorge falou para mim: Jorge, precisa de tudo isso? Eu falei: precisa, fundamento é importante, a gente tem que fazer o alicerce, não sei o quê. Eu falei: nossa, Jorge, e aí que gasta mais? Não é possível, Jorge, a gente nem começou, já está falando de dinheiro. E aí a gente foi construindo, e eu vou falar, hoje a gente está aqui, eu olho para isso, eu agradeço muito a vida de vocês, que foram usados na vida dessa igreja, nessa construção. É algo que a gente, todas as pessoas que vêm aqui, tá, os pastores que vieram, ficaram maravilhados do trabalho, né? E vocês fazem parte disso, por isso que a gente convidou vocês para vir aqui hoje, para a gente estar agradecendo vocês pessoalmente, mas principalmente a Deus, né, que usou todos nós para que esse lugar estivesse pronto. E ontem nós vimos parte daquilo que Deus quer realizar nesse lugar, né? Não é o templo, tá? É o Deus do templo, é o Senhor presente nesse lugar nessa manhã, amém? Ele está presente aqui e Ele tem tanto interesse na nossa vida e tem tanto amor por nós e misericórdia e graça sobre a nossa vida. Então nós vamos ler um texto que fala, está lá em Lucas, Lucas capítulo 6, tá bom? Abra a sua Bíblia, nós vamos ler do 46 ao 49, que fala muito sobre essa questão do fundamento, o fundamento do cristão, o fundamento que nós temos que usar para a nossa vida pessoal, tá bom? Lucas capítulo 6, do 46 em diante. Eu queria orar para que a gente pudesse começar esse culto. Pai Santo, o Senhor é santo, só Tu és santo, nós cantamos aqui nessa manhã. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos mantém, tudo na nossa vida é na dependência do Senhor. Que nessa manhã, Deus, a gente possa ouvir a Tua palavra e ela possa impactar o nosso coração para a obra que o Senhor tem para realizar no nosso meio. Obrigado pela vida de cada um que está participando desse culto nessa manhã. E eu sei, Deus, eu tenho certeza que a Tua palavra nunca volta vazia, ela vai falar aos corações de todos nós. Mas a Tua palavra também exerce uma função de transformação. Que hoje possa haver uma transformação no nosso coração, na nossa vida, e que a gente saia daqui diferente do que entramos, Senhor. Que a gente saia daqui olhando as coisas conforme aquilo que o Senhor tem nos revelado, para que a nossa vida seja frutífera, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então diz assim a palavra de Deus: Por que chamais Senhor e Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando a casa, cavou e abriu uma profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio e contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa, né? Muito na base daquela pessoa
que Jesus ele dá exemplo, às vezes ele dá exemplo de moeda perdida, de filho perdido, de porta, de água, de pedra, de rocha, todos os exemplos, né, que Jesus dá, e ele faz uma parábola para que aquilo entre bem no nosso coração. E hoje, no dia de hoje, né, como que eu estou falando da construção, né, e do fundamento que foi feito na construção, vem muito a calhar aquilo que a gente está pensando nessa manhã. E esse aqui é o final do Sermão do Monte. Depois que Jesus ensina várias coisas, né? Ele vem com a bem-aventurança, bem-aventurado o homem que... eu vou ler aqui alguns trechos da bem-aventurança, lá Mateus capítulo 5, fala: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você imagina Jesus falando isso para um povo sofrido, um povo que tinha uma necessidade de ouvir Deus falando, mas que eles viam no povo religioso uma diferença, que as pessoas falavam e não cumpria nada que eles falavam. E quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças para esse povo começa a olhar para Jesus com esperança. Olhar para Jesus como, peraí, esse homem está falando algo tão maravilhoso, mas não é como a gente acostumava a aprender. E Jesus era assim, ele quebrava as barreiras, né, das religiões, dos homens. Ele começava a falar algo e as pessoas olhavam para Jesus e para a vida de Jesus falavam, tem sentido, porque ele faz como ele vive como quem prega. E isso é uma coisa que é interessante para nós como cristãos. Muitas vezes a gente vive a nossa vida falando de Jesus, mas quando a pessoa começa a olhar para nós com mais cuidado, não é assim. Essa pessoa não é desse jeito, né? Então Jesus ele fala sobre várias coisas, ele fala sobre ser sal e luz, que eu e você como cristãos temos que ser sal e luz, né? O que é isso? É fazer diferença na vida das pessoas, né? Come uma comida sem sal para você ver como é triste, não é mesmo? Entra num quarto escuro, sem luz, sem nada, né? Então ele coloca em nós uma responsabilidade, nós temos que fazer a diferença no mundo que nós vivemos. Ele fala sobre homicídio, né? Ele fala sobre adultério, né? Uma das coisas que pega a pessoa hoje, meu Deus, quantos casamentos são desfeitos por essa tristeza que né? A quebra de um relacionamento que a gente faz uma promessa e prometo ser fiel na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, todos os dias da minha vida, de repente, 2 anos de casado, né? Por causa do adultério. E Jesus fala, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Esses princípios, Jesus começa a falar, aqueles homens começam a ficar, puxa vida, é pesado, né? Fala sobre a questão da vingança, né? Ele fala, amai vossos inimigos, fazei bem aqueles que vos perseguem, orai pelos que vos amaldiçoam. Olha que coisa. Quando essas pessoas começaram a ouvir essas coisas, a questão do amor ao próximo, da justiça, ser justo, da oração, luz e trevas, 2 senhores, ele vem contando todas essas coisas. E no final do sermão é que ele fala assim, por que vocês me chamais Senhor e Senhor e não fazeis o que vos mando? Isso é para todos nós. Por que a gente fala que Jesus é Senhor e a nossa vida não condiz com o senhorio dele? Se nós tomamos atitudes sem nem pensar, sem nem perguntar se está certo ou está errado, não é assim que a gente faz? Depois que a gente faz, Senhor, tomara que seja a vontade de Deus, né? Ou a gente finge, eu falei com Deus, Deus falou, nada, né? Muitas coisas nós tomamos atitudes sem a direção do Senhor. Então ele fala, por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu mando? Aí que ele vem com essa questão. Ele está falando com os discípulos dele. Ele fala assim, todo aquele que vem a mim, todo aquele que vai até Jesus. E essa multidão estava ali aos pés dele, ouvindo os ensinamentos dele. E aí ele faz essa comparação. Vocês têm ido até Jesus? Ontem na pregação, Gustavo está falando sobre Samuel, né? Samuel ouve a voz de Deus por 3 vezes, ele vai até Eli, ele fala, não,
Aí na terceira vez ele falou, se falar de novo, você fala Senhor, que seu servo escuta. Ele não tinha noção, né? Samuel era com 10 anos de idade, não tinha noção, Deus estava falando com ele, né? Então, o ir até Jesus é ouvir o que ele está falando, e a segunda frase, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. Essa palavra que transforma, né? Então, a gente está ouvindo hoje as palavras do Senhor, né? A autoridade de Jesus falando, a autenticidade de Jesus, né? A verdade que ele fala. Todas essas coisas que vêm do Sermão do Monte são algo que mexe muito com a nossa vida. Que eu tenho certeza que todos nós, se lermos todo o capítulo de Mateus que fala do Sermão do Monte e de Lucas, a gente vai perceber, nossa, eu estou tão longe disso, porque eu tenho uma pessoa que eu não consigo perdoar, não é assim? Eu não consigo. E Jesus fala que a gente tem que perdoar, amar o próximo, né? Eu já perdoei, mas não quero nem saber daquela pessoa na minha frente, não é assim que a gente fala? Se a pessoa chegar para mim, ele está num ambiente, eu estou no outro, né? Às vezes dentro da igreja, um senta numa ponta, outro senta no outro, o mais distante possível. Vocês que estão sentados na ponta, cuidado aí. Onde está o irmão? Deixa eu sentar para cá, né? Então, nós, na nossa vida, quando a gente ouve Jesus falar, isso nos incomoda, né? Porque confronta a nossa natureza. A nossa natureza é de pecado, é de não perdoar, é de vingança, assim que é a nossa natureza. E ele vem falando, todo aquele que ouve as minhas palavras, e aí vem a questão, e as pratica, né? Não é só ouvir, é praticar. E aí que faz a diferença. Quando você pratica aquilo que Jesus te ensina, a sua vida vai fazendo diferença. Quando você perdoa uma pessoa que fez algo contra você, a sua vida faz diferença. E eu não estou falando de perdoar pessoas de longe, não. Às vezes a gente tem problema com filho, com pai, com esposa, que convive dentro de uma casa sem perdão, sem amor, né? Não há reconciliação. E quando Jesus está falando aqui, ele está falando muito com relação a relacionamento. A relacionamento. E para a gente começar a entender o que é ser discípulo de Jesus, é quando eu percebo que as coisas que ele falou no Sermão do Monte tocaram na minha vida. E eu tenho dificuldade em praticar aquilo que ele tem me falado, eu já estou no começo para mudar uma chavinha, né? Primeira coisa que acontece com um discípulo de Jesus é arrependimento e fé. A obediência vem depois. Eu entendo o que ele está falando, falo, Senhor, eu sou pecador. Eu tenho feito coisas aqui que o Senhor falou que eu não deveria fazer, eu tenho que perdoar, eu tenho que amar o próximo, eu tenho que fazer bem ao próximo. Tudo isso eu tenho que fazer, mas eu não consigo, então me perdoa, Senhor. E eu creio que o Senhor pode fazer com que eu faça essas coisas. Essa dependência de Jesus é que nos faz sermos discípulos. Aí eu obedeço. Quando Jesus começa a comandar a minha vida, aí eu passo a obedecer a Ele, não antes. Né? Lá em Efésios fala assim, as boas obras que Deus preparou de antemão para que a gente pudéssemos andar nelas, né? Então, primeiro nós somos salvos, depois a gente enxerga aquilo que Jesus quer que eu faça. Então, o perdão fica mais difícil, mas fica mais tranquilo, porque, peraí, é isso que Ele quer que eu faça, eu vou perdoar. E vocês não sabem o valor e o impacto que tem uma pessoa que consegue olhar para a outra e falar, eu te perdoo. Mesmo se a pessoa não se arrepender, né? Você olha e fala, eu te perdoo. Eu te amo mesmo assim, né? Entre casal, nós temos que fazer muito isso, né? Eu tive que perdoar muito a minha esposa, mas eu acho que ela me perdoou muito mais, né? Porque conviver não é fácil, irmãos, né? Filhos, eu estou falando mais no íntimo, né? Mas engloba toda a nossa vida. E aí Jesus fala assim, olha, todo que as pratica, eu mostrarei quem é semelhante. Aí ele vem com essa questão da construção. Porque Jesus ele joga isso, que é interessante, que às vezes a gente fica pensando, como que eu vou entender isso? Aí ele fala sobre o fundamento, que vocês que estão aqui convidados, vocês entendem muito. A base de uma construção
tem que estar bem fundamentada, porque senão aquela casa pode ruir e cair, né? Salmo 121, 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam os trabalhadores. Se o Senhor não edificar uma casa, então todas as nossas casas, como nós somos cristãos, né? Como nós que cremos em Cristo, nós entendemos que se o Senhor não estiver presente, não adianta eu construir um lar, né? Eu vou construir uma casa, não um lar. Não um ambiente que transforma vidas. Coisa mais difícil que tem para nós como casais, né? É quando os nossos filhos se perdem, né? Quando dentro do nosso lar nós não damos e passamos princípios para eles, para que eles possam fundamentar a vida deles. Porque Jesus aqui está falando de forma individual, tá? Eu e você temos que olhar para aonde nós estamos fundamentando a nossa vida, né? Se é no dinheiro, nas riquezas, né? Se é na liberdade que eu tenho, viver como eu quero, ou se eu estou fundamentando a base da minha vida naquilo que realmente importa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, né, edificam os trabalhadores. Outra coisa interessante aqui, que o alicerce a gente não enxerga, né? Nós estamos vendo tudo isso aqui, mas ninguém está vendo o alicerce, né? Se der um terremoto aqui, cai Ronaldo. Não, ele que construiu, ele que preparou, e a equipe dele. Ele sabe que é muito sério, né? Eu não sei se você, há pouco tempo aconteceu aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, e, meu Deus, você via bairros todos arrasados, né? Mas quando a água baixou, algumas casas ainda estavam em pé. Tinham casas lá que nem o terreno sobrou, caiu tudo. Construíram num terreno que não era apropriado, né? Mas tinha casa que ainda estava em pé. Por quê? Se você for fazer um estudo sobre isso, você sabe que aquela casa foi edificada em terra, em rocha. E quando Jesus começa a falar aqui, olha, e semelhante a um homem que edificando a casa, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Ele está falando, tá, onde vocês estão edificando a vida de vocês? Aonde vocês estão colocando a fundação, né? Para a sua casa estar alicerçado, né? Lá em Atos capítulo 4, a pregação de Pedro, ele fala que que Pedro ele estava no meio dessas pessoas do Sermão do Monte, e ele entendeu bem. Atos 4, a partir do versículo 10, diz assim: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificados, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse homem está curado perante vocês. Eles tinham curado um homem, né? E as pessoas estavam maravilhadas. Aí ele fala assim, este Jesus é a pedra rejeitada por vós construtores, o qual se tornou a pedra angular. Então, ele está falando assim, olha, vocês rejeitaram a pedra angular para basear toda a sua vida de fé, né? E aí ele continua, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. Então, o que Jesus está falando aqui é o que Pedro está falando, Jesus é a base, Jesus é a pedra fundamental, né? A decisão mais importante da nossa vida é encontrar essa rocha. A gente, na história da Bíblia, tem a vida de um homem que eu vou falar sobre a questão que Jesus fala aqui, olha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, né?
uma coisa que a gente tem que entender é que a tempestade, a enchente, as dificuldades, elas vão surgir na nossa vida. Todos nós sabemos disso. Os mais velhos, mais do que os mais novos. Não sei o que vai acontecer amanhã na sua vida, ou durante essa semana, ou durante o mês, porque a notícia ruim, ela corre, né? O pessoal fala, né? De repente vem. Eu lembro da vida de Jó, né? Jó é interessante que, primeiro, o que abala na vida dele é a parte financeira. Ele perde tudo que ele tinha. Camelo, roubaram tudo que ele tinha. Aí vem um cara dar notícia para ele, ô Jó, aconteceu uma coisa assim, tal, né? Aí depois ele perde toda a família. Os filhos dele estavam fazendo uma festa em casa, de repente veio um terremoto, derrubou aquela casa e morreram todos. Aí vem a notícia, Jó, uma notícia ruim para você de novo. Aí depois vem a esposa de Jó e fala assim, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Né? Aí Jó fala assim, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será que a gente tem essa noção? Né? Apesar que a gente vê que na vida de Jó, ele vai indo, vem a doença sobre a vida dele. E a partir daí ele começa a questionar. E isso acontece com a gente. A gente começa a falar, puxa vida, tanta coisa errada, uma doença agora, né? Essa semana veio uma notícia triste de um pastor da Aliança que descobriu um câncer raro, né? E ele pediu oração para nós, estamos orando. As coisas acontecem assim inesperadamente. E o que Jesus está falando é assim, olha, vocês vão sofrer todas essas coisas, mas aonde vocês estão embasados? Será que essas coisas vão abalar vocês a ponto de vocês negarem a fé? Ou vocês vão se manter firmes? Então, essa enxurrada, essa enchente, pode ser na vida da gente um problema no casamento, um problema com o filho, um problema de doença na família, um problema financeiro. Jesus ele fala isso, se vocês estão com a base de vocês sobre mim, vocês vão suportar todas essas coisas. E uma coisa que é interessante no cristianismo verdadeiro e bíblico, né? Se você começar a estudar a vida de pessoas que pregaram o Evangelho e que viveram uma vida fiel a Cristo, não é uma vida fácil, não é uma vida tranquila, é uma vida cheia de lutas, né? Mas nós sabemos em que temos crido, Ele é fiel, amém? Ele é fiel para estar com a gente nos momentos difíceis, né? O fundamento de Cristo nos sustenta e faz com que aquele problema abale a gente sim, mas não nos derrube, né? E esses momentos é que eu acho assim que quando uma pessoa que está fora da igreja, ele olha para a nossa vida e fala, peraí, tudo isso está acontecendo com ele e ele está firme? Tem algo na vida dessa pessoa que eu quero para mim. Eu quero ter a certeza que essa pessoa tem, a firmeza que essa pessoa tem, né? E depois ele fala sobre a questão dos resultados, né? Que são dois tipos de pessoa, aquela que fundamentou a vida, né? Pela fé em Cristo e aquele que fundamentou sobre a areia. E os resultados, né? Disso no primeiro e não pôde abalar por ter sido bem construída, né? No final ele fala, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra, sem alicerce, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa, né? Grande. E ele está falando assim, olha, aonde você está fundamentando a sua fé? Religiosos, estava todos ali presentes, né? Não é a religião que salva, né? Não é a minha riqueza que me salva. O que me conduz a estar firmes, né? E com a certeza e esperança em Cristo é a Ele que Ele é a base. Ele é a pedra fundamental da fé do cristão, né?
E por isso que Jesus fala, por que chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que vos mando? Então, o que a gente tem que fazer para a nossa vida estar bem embasada? Que tipo de construtor é você? Eu não estou falando agora de construção de casa, tá, irmãos? Estou falando de construção da sua casa, da sua família, da sua vida pessoal, dentro do ambiente de trabalho, né? Você aceita suborno, né? Todas essas coisas a gente tem que pensar. Que tipo de fundamento a gente baseia a nossa vida? Para finalizar, tem uma história interessante de um homem que era um construtor, né? E tinha um funcionário dele que era o melhor funcionário dele. Ele trabalhava muito, com muita afinco e construía muito bem. E aí ele fala o seguinte, chega para o construtor e fala assim, olha, eu queria me aposentar, eu não aguento mais trabalhar e tudo. Eu queria que você me desse, assim, pagasse o que eu tinha como direito e me dispensasse do trabalho. Ele falou, não, tudo bem, só que eu vou pedir um último favor para você, que você construa uma última casa para mim, uma casa para mim. Você construa essa casa e depois você está liberado. E ele ficou tão chateado com aquilo, ele falou, tá bom. E aí ele fez uma casa e construiu a casa muito mal construída. O acabamento ficou tudo bom no final, né? Mas ele não preocupou em fundamento, em base, em alicerce, nada. Ele construiu uma casa muito mal feita. Deu o acabamento final e foi, acabei o meu serviço. Você me dispensa agora? Deu a chave para o homem falou assim para ele, toma a chave. Esse é o presente que eu te dou por todos os anos que você trabalhou para mim. Né? Eu achei interessante dessa lição. Essa lição fala assim que tudo que nós fizemos, que a gente tem que fazer para o Senhor e não para homens. E essa história, ela fala sobre isso, sobre eu sempre fazer o melhor. Mas será que na minha vida pessoal eu estou construindo a base e fazendo o melhor para a minha família? Para a minha família? Será que a minha visão sobre o fundamento da fé é tão bem feito que tudo que eu baseio em todas as coisas que eu faço é baseado em alegrar o Senhor e fazer para o Senhor? Né? Será que vocês que estão construindo aqui, que construíram esse lugar tão bem construído, não estão julgando, não conheço a vida pessoal de vocês, mas será que vocês estão dando tanta atenção para a família de vocês como deram para essa construção ou para outras construções que vocês vão fazer? Porque isso aqui para vocês, quando a pessoa fala, quem fez esse lugar aqui, quem construiu isso aí? Né? E vão procurar vocês, com certeza, porque a gente vai falar, olha, foi lá o Ronaldo e a equipe dele, o pessoal muito bom, né? O pessoal fez o melhor, fez com excelência, e nós vamos indicar o nome de vocês. Mas a pergunta que eu deixo para vocês nessa manhã é, a vida de vocês como família está sendo edificada sobre Cristo? Vocês investem na vida da família de vocês como investem numa construção que vocês estão fazendo com todo o amor, com toda a dedicação? E nós, como igreja, temos que fazer a mesma pergunta para nós. Será que a gente está cansado, né, da vida cristã a ponto de não preocupar mais, né? A gente fala aqui, às vezes, você tem lido a Bíblia na sua casa com seus filhos? Você tem orado na sua casa, seus filhos veem você orando? Né? Tem um lugar lá na sua casa que está desgastado com seus joelhos? Né? É até uma história interessante tem uma casa de John Wesley na Inglaterra, e as pessoas vão visitar essa casa, e eles veem um tapete com um sulco naquele tapete, e perguntam, mas o que é esse tapete aqui? Esse tapete era onde John Wesley dobrava os joelhos para orar. Né? E é interessante a história que conta que um dos grupos que foram visitar essa casa, quando foram embora, faltou um aluno, e o professor, a pessoa que estava levando eles para conhecer a casa, voltou e estava lá um rapaz de joelho, né, orando. Aí perguntou o nome desse rapaz, era o Billy Graham. Né? Ele era novo e ele dobrou o joelho ali, aonde John Wesley orava, e começou a orar.
né? E a gente vê a vida de Billy Graham como foi frutífera. E o que a gente percebe, tá? Quando Jesus fala aqui sobre essa edificar a casa na rocha, são os frutos que são gerados por uma vida dedicada ao Senhor. Os frutos que são gerados na minha vida e na sua vida é aquilo que vai ser visto. Essa casa está em pé, está bonita, porque essa pessoa edificou a casa sobre a rocha que é Cristo. Então a nossa vida tem que representar isso. Amém? Vamos orar? E eu queria fazer um pedido, não com constrangimento, tá? Para vocês que vieram aqui, que fizeram parte dessa construção, que vocês viessem aqui na frente. Queria, como igreja, a gente orasse por vocês. Todos vocês, não fique constrangido. Família também, filhos, pode vir aqui na frente, tá? Queria que vocês viessem aqui na frente e eu vou pedir para o Jorge vir aqui na frente também. E eu queria agradecer muito a vocês e depois eu queria que a igreja depois orasse por vocês também, pusesse as mãos junto com a gente aqui sobre a vida de vocês. E se vocês precisassem de nós como igreja, nós estamos aqui à disposição de vocês, tá bom? Esposa e filho também, se quiser vir, se está com vergonha, pode vir, não tem problema, tá bom? Vocês conhecerem essas pessoas que estão aqui, que foram bênção na nossa vida. Que Deus abençoe muito, viu? Eletricistas aqui, eu estou vendo um monte de gente aqui construindo. E eu, se eu fosse fazer a eletricidade daqui, tá tudo queimado, já está tudo no fogo. Aqui tem uma esposa aqui também. A gente agradece muito a vocês, a gente sabe que Deus usou vocês nessa igreja. E como é que é o nome da menina? Eloá. Nossa, bonito. Que Deus possa. Vou pedir para o Jorge orar por eles, né? Igreja, vamos ficar de pé, vamos orar por eles. Impõe suas mãos sobre a vida deles, tá bom? Para que a gente possa estar abençoando a vida deles. Antes de orar, eu gostaria de falar algumas coisas que esse tempo que a gente teve junto aqui foi maravilhoso. Teve muita discussão técnica, teve um relacionamento que eu nunca imaginava. Para mim foi um privilégio de Deus me chamar para ajudar na coordenação dessa obra. Eu agradeço também a minha sogra que me indicou, Dona Lourdes. Glória a Deus, confiou, a igreja confiou. Mas o interessante é que esse tempo todo Deus guardou tanto vocês. O Luiz não está aqui, né? Não fez. Infelizmente, o Luiz ele não está aqui, mas ele é uma prova real de que Deus cuidou. Por falta de cuidar da pessoa que construiu a grade, o portão caiu sobre o Luiz e Deus livrou ele da morte. Amém. E foi assim uma coisa que eu louvo a Deus pelo cuidado que ele teve esse tempo todo aqui nessa obra. Graças a Deus não teve nenhum. Ana Pelo Baiano, vizinho também. Não teve nada que pudesse a gente ficar preocupado. Quero colocar também aqui o Bahia, esse é o nome dele. É o Bahia. Ah, o Bahia. Bahia mesmo. O Bahia é o vizinho nosso aqui. Vizinho, dá um abraço nele quando vocês veem o vizinho do lado aqui. Ele foi bastante usado aqui nessa obra. O Ronaldo teve a estratégia de contratá-lo, né? Ele trabalhou bastante tempo aqui com a gente, forneceu água, forneceu luz no período aí. Então, Deus possa abençoar ele. E a família de vocês, que vocês não estão sozinhos nessa obra. Eu creio que a família de vocês estava em casa, suportando vocês nessa obra também. Tá? Deus possa abençoar a esposa, o filho, vocês, tá? Que vocês possam aproveitar esse tempo, essa palavra que foi falada aqui, finalizar a casa de vocês, em nome de Jesus, tá bom? Em especial o Ronaldo, mas uma amizade muito boa com todos vocês. Então, eu agradeço por isso, tá? Deus, nós queremos te louvar, te dizer, agradecer, Deus, Senhor, pelo privilégio de estar aqui na sua casa.
um sonho da sua sogra